Oi gente, tudo bom? Aqui é a Carolina Barbosa, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é o nosso primeiro dia desse quadro incrível que vai começar hoje, que é sobre moda. Quando você é apaixonado por moda, acho difícil, no meu caso, né, falando por mim, é difícil, você pode até tentar olhar para outros lados, pensar em outras alternativas, mas acaba que a moda te persegue, no caso a moda me persegue, porque eu sou realmente apaixonadíssima por esse assunto. E eu espero que vocês também gostem e já me deixem sugestões aí do que vocês querem ver aqui nesse quadro. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre a minha carreira, qual foi todo o percurso que eu passei até aqui para chegar onde eu tô, né? E onde eu estou na minha carreira agora, o que eu estou fazendo. Admitir para vocês que não é o momento mais confortável da minha carreira, mas eu também tô muito feliz com o que eu tô descobrindo e com o que eu tô crescendo nesse momento. Então eu vou começar contando pra vocês um pouco sobre a minha infância. Eu sempre fui uma menina que gostou muito de moda e eu sempre percebi moda como uma forma de eu me expressar. Então eu gostava muito de cor, eu sempre fui uma pessoa muito alegre e com essa vontade de viver a vida, de conhecer as coisas. Então essa era uma forma de eu me expressar, sempre com cores e com muita alegria, assim. E sim, eu era de uma cidade pequena, fui sempre muito julgada pelas roupas que eu usava, pela forma que eu me expressava. E as pessoas nunca entenderam muito bem, né? Nossa, quem que é essa doida? O que essa menina tá fazendo? Sempre gostei muito de meia calça colorida, usava assim o look todo azul, looks monocromáticos, né? Look todo azul, todo rosa, meia calça toda colorida, sempre gostei muito disso. Com isso, a minha mãe já foi percebendo que eu gostava muito de moda e eu falava muito que eu gostava muito de moda e tal. E as pessoas começaram a falar pra mim, né? Ah, então se você gosta de moda, sempre fui alta e magra, eles falavam assim pra mim, ah, então se você gosta de moda, vai ser modelo, tal, tarará. Porque no interior as pessoas não sabem muito, né, o que é moda, o que é trabalhar com moda. Então foi aí, mais ou menos nessa época, ainda com 12 anos, eu já tinha muito interesse por moda, então eu pedi aí pra minha mãe um livro de moda, que tinha pouquíssimas opções na cidade que eu nasci, mas eu achei esse livro lá e eu pedi pra ela comprar pra mim, ela comprou pra mim, e eu li aquele livro várias e várias vezes, só depois, muitos anos depois, quando eu entrei na faculdade, aquele livro era o livro base da faculdade, eu ainda criança já tinha lido aquele livro várias vezes. E aí eu fui, né, com 14 anos mais ou menos, a gente se mudou pra São José dos Campos, né? E aí, em São José dos Campos, um dia a gente tava andando lá, eu já tinha tentado várias coisas de modelo e tal, mas nunca nada tinha dado certo. E aí um dia lá em São José dos Campos eu tava andando com a minha irmã e com a minha amiga num supermercado, aí um cara parou a gente e convidou a gente pra participar de um concurso de modelos. E aí a gente foi, participou e eu dei continuidade, aí eu fui pra outra etapa em São Paulo, minha mãe foi comigo. Aí chegando lá, teve algumas agências interessadas em mim, eu escolhi uma agência. E aí eu me mudei com 16 anos pra São Paulo pra ser modelo, né? E aí eu fiquei lá alguns anos me aventurando mesmo nessa carreira, descobri coisas terríveis da indústria da moda, me senti como um cabide mesmo, me senti como um produto, as pessoas olhavam pra mim, apontavam meus defeitos, a agência colocava a gente numa fila, media o tamanho do quadril, se tivesse 1 ou 2 centímetros a mais, eles chamavam a gente de gordo. Foi uma experiência, assim, muito boa, porque eu aprendi muita coisa. Eu conheci muita gente legal que depois me ajudou em outras fases da minha vida, inclusive na minha carreira, na moda. Mas também foi uma experiência muito frustrante. E com essa experiência eu acabei desenvolvendo uma doença, né, que se chama psoríase, que é uma doença na pele, então eu tenho até hoje. Isso é coisa que eu e a Kim Kardashian nós temos. É um pouco difícil de explicar, mas é umas manchinhas na pele, a pele faz uma superprodução de pele e aí faz umas feridinhas na pele. Então eu tava fazendo aí alguns testes pra me mudar pra Itália, né, como modelo, mas aí deu tudo errado porque eu tava numa das minhas crises mais altas
de psoríase, então eu tava com várias marquinhas em todo o meu corpo. O cara que tava fazendo o teste me perguntou: o que é isso no seu corpo? Não sei o que, tarará. Ele foi uma das pessoas que não foi grossa comigo, sabe? Ele não foi grosso comigo em nenhum momento, mas no olhar dele eu percebi ali que ele tava falando pra mim que, tipo, ali acabou. E aí eu percebi isso, assim, e aí eu falei: chega, não vou ficar mais aqui tentando, ainda mais agora com essa situação da minha saúde. Então eu vou voltar pra casa dos meus pais e eu vou cuidar da minha saúde e eu vou esquecer essa história de ser modelo. Mas aí eu voltei pro interior, né, pra São José dos Campos, e ainda fiz alguns trabalhos lá e tal, entrei numa agência no interior, mas era uma coisa bem menos estressante, mais tranquilo e tal. Mas eu entrei também, assim, numa bad, assim, sabe? Fiquei um pouco triste e tal. E aí, nessa época, eu ia bastante na casa da minha tia-avó, que morava lá em São José também. E essa minha tia-avó passou a me dar aulas de costura, corte e costura, nas tardes, assim. Então, eu ia pra casa dela, a gente conversava muito. Ela foi... Nossa, eu chego até a me emocionar de lembrar como ela foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Ela me ensinou coisas incríveis, ela me deu amor, carinho, assim, de uma forma muito boa, gostosa, e ela me ensinou muita coisa, né? Então a gente fez ali alguns vestidos juntas, ela me ensinou muita coisa de costura, de acabamento, foi realmente ali uma escola pra mim. E aí depois um amigo meu, assim, falou de mim falou que eu gostava de moda e tal, pra uma amiga dele que era estilista e estava indo passar uma temporada com a marca dela em Campos do Jordão. Então eu parei essas aulas, eu fui com ela pra essa temporada em Campos do Jordão. Fiquei lá com ela e fiquei o tempo todo, né, dessa temporada com ela. Então eu ficava numa casa junto com ela e tal. Então eu aprendi muita coisa também, eu e outras meninas, né? Então eu conversava bastante com ela sobre moda e tal. E aí quando acabou essa temporada, ela me convidou para continuar trabalhando com ela, agora como assistente de estilo. Eu comecei a trabalhar com ela como assistente de estilo. Ela começou a colocar uma pressão, assim, ela e o marido dela, eles começaram a colocar uma pressão pra mim pra eu entrar na faculdade de moda. Aí eu entrei na faculdade de moda e eu entrei na Santa Marcelina, né? Uma faculdade aí em São Paulo, que dizem que é uma das melhores faculdades de moda do Brasil, assim. Foi uma experiência muito boa, também aprendi muita coisa, assim. Nos primeiros anos, foram anos que eu aprendi muito sobre criatividade, eles tinham tudo muito voltado pra isso, né, pra criatividade. Eu aprendi, como eu já tinha passado pelo ateliê da minha tia-avó, tudo que eu aprendia, eu queria colocar em prática. Quando eu aprendi uma técnica nova na faculdade, eu queria fazer aquilo um produto, eu queria transformar aquilo num produto, porque eu queria usar, porque eu tinha toda essa experiência, né? Eu tinha a parte de ter sido modelo, que eu usava as roupas, aí depois eu tive a experiência de ter sido assistente de estilo, então tinha muito essa coisa da edição, né? O que editar pra colocar e tal, porque assistente de estilo faz tudo, né, gente? Faz de tudo um pouco. E aí depois, tive essa coisa mesmo de ser estilista com a minha tia-avó, a parte de modelagem e tal. Então eu pegava aquilo que eu aprendi de novo e eu queria transformar num produto, numa coisa pra usar. E aí eu ia fazendo isso. E aí a professora ensinou uma técnica de tricô de dedo. Eu peguei aquela técnica de tricô de dedo e eu fiz um colete, né? Aí eu levei pra professora ver, ela amou, ela achou incrível e ela falou, inclusive, pra mim, onde ela falou que aquilo que eu tinha feito tinha inspirado ela a criar um concurso dentro da faculdade, que era acessório têxteis. Eu refiz agora numa outra forma esse colete e ela fez esse concurso para a faculdade toda. Eu participei ainda no primeiro ano da faculdade e aí ganhei o segundo lugar desse concurso e eu ganhei um valor em dinheiro que era pouco dinheiro, não sei se agora se era 300 ou 500 reais. Eu lembro como aquilo foi bom para mim. Ali eu comecei a minha empresa mesmo, porque eu peguei aquele dinheiro que eu ganhei, valia numa loja de tecidos. Então eu fui nessa loja de tecidos, comprei em tecidos variados e eu comecei a fazer as minhas roupas. Então, na mesma época eu ganhei uma máquina dos meus pais e uma overlock da minha avó. E aí eu costurava, né, tudo, eu fazia tudo. Então, tudo que eu aprendi na faculdade eu levava pra casa e eu costurava e fazia um produto mesmo, né? E aí eu postava nas redes sociais, eu fiz um Instagram. Eu nem considerava marca, né? Era tipo o Instagram pessoal. Então, era um Instagram que eu postava, eu tirava foto minha usando ou
ou eu fazia foto da minha irmã usando, ou eu punha num manequim a roupa e colocava a foto lá. E com isso eu comecei a vender para minhas amigas, para as amigas das minhas amigas, para as minhas tias, para as minhas primas. E o negócio foi crescendo, eu fui cada vez querendo fazer mais e mais e mais. Aí foi quando eu fiz a minha primeira coleção. E nessa minha primeira coleção, foi muito legal a minha primeira coleção, porque as minhas amigas da época de modelo, elas me ajudaram. Uma foi fotógrafa, a outra foi modelo. A minha irmã também foi uma das minhas modelos. E eu nem sei como que deu certo, assim, sabe? Mas deu super certo, foi super legal. Eu já dei entrevista. Parecia um sonho mesmo, assim, que as coisas acontecendo de uma forma muito natural. Aí veio a minha segunda coleção. Eu já tava no 3º ano da faculdade e eu me inscrevi pra um outro concurso. E aí esse concurso, ele chamava B2B, que era um concurso da Casa de Criadores com a Associação Brasileira, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Esse concurso era muito interessante, foi muito interessante porque ele tinha 2 categorias. Ele tinha o empreendedor de moda e ele tinha o estudante de moda. O estudante de moda, ele só podia se inscrever como estudante de moda se ele estivesse no 4º ano da faculdade ou se ele tivesse se formado. Esse não era o meu caso, eu tava no 3º ano da faculdade, eu não era formada. Eu que era do 3º ano, eu podia só me inscrever no empreendedor de moda, porque o empreendedor de moda não precisava ser formado em moda, não precisava ser formado em nada. Só que quando eu me inscrevi no empreendedor de moda, eu tive que fazer várias coisas, tipo abrir empresa, escrever várias coisas de business e tal, que eu não tinha a menor noção. Porque eu era, né, até esse momento eu era simplesmente uma menina que gostava de moda e que aplicava tudo que aprendi na faculdade fazendo roupas e querendo ver o que dava, né? Porque eu tenho essa veia empreendedora, assim, eu sou empreendedora desde criança. Eu falo que meu primeiro negócio foi eu vender geladinho quando eu era criança. Então eu tinha uma menina que trabalhava em casa, a Giovana, ela era uma gracinha também. E aí um dia eu falei, Giovana, vamos fazer geladinho pra vender e tal. E aí eu coloquei a Giovana pra me ajudar a fazer o geladinho, a gente fez geladinho. Eu peguei a minha lousinha, coloquei lá, vem esse geladinho, pus lá fora. Já ganhei vários clientes, as crianças faziam fila na frente da minha casa pra comprar geladinho. E aí eu falo que esse negócio aí só faliu porque meus irmãos comeram tudo meu geladinho. E a minha mãe, quando chegou, eu tenho certeza, ela vai falar que não. Aqui nos comentários, aposto que ela vai falar que não. Mas ela pegou a minha lousinha e escondeu, porque ela não queria saber de eu fazendo essas coisas, ela queria que eu estudasse. Eu me inscrevi nesse concurso. O prêmio desse concurso era expor a coleção em Paris, num salão de negócios em Paris. E eu me inscrevi assim, sabe? Falei, vou me inscrever, né? Seja o que Deus quiser. Aí eu lembro, até hoje, eu tava dirigindo, a hora que eles me ligaram, eu fiquei tão atordoado que eu quase bati o carro. E aí o Lucas tava comigo, né, a gente já namorava. Aí eu falei, Lucas, pega aqui o carro e dirige, porque eu não consigo mais dirigir. Eu fui e tal, e eu fiquei muito nervosa, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo e tal. Antes eu tive que gravar um vídeo de moda, assim, um vídeo bem fashion, assim, mostrando a minha coleção e tal. Eu tava no 3º ano da faculdade, a faculdade não me ajudou em nada. Fica aí a coisa da Santa Marcelina, reclamando da Santa Marcelina agora. Porque eu fui falar com a secretaria, na secretaria, falar que eu queria ajuda pra poder fazer o vídeo. A faculdade não me ajudou em nada. Eu tive que pagar para usar o estúdio da faculdade, porque eu não estava no ano que era, tipo, acho que era o 4º ano só que podia usar o estúdio da faculdade. Então, eu não podia usar o estúdio da faculdade. Se eu quisesse usar o estúdio da faculdade, eu tinha que pagar o aluguel do estúdio, que qualquer pessoa podia vir pagar o estúdio, pra poder fazer meu vídeo. Sendo que eu era uma aluna da faculdade e que, com certeza, isso, né, eu tendo sucesso no concurso, isso levaria o nome da faculdade pra frente. Mas, né, existem faculdades e faculdades, e essa faculdade não foi legal comigo. Aí eu contratei uma equipe pra me ajudar pra fazer esse vídeo e tal. A gente fez o vídeo, foi muito legal. A minha irmã, de novo, foi a minha modelo. Eu coloquei minha irmã pelada. Israel, bota uma foto aqui da minha irmã pelada, eu vou ver se eu acho. Não pelada, mas só um pouquinho pelada. Foi
uma experiência muito boa, aprendi muito no percurso, né? E aí eu chegando lá pra expor na Casa de Criadores, que é um evento bem interessante que tem em São Paulo, com estilistas novos e tal. Só ali com os caras mais fodas mesmo da indústria da moda, eu apresentando pra eles a minha marca e tal, nem eu sabia o que eu tava fazendo, gente. Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque quando a gente não tem muita orientação, hoje em dia eu vejo meus erros assim, com clareza, quais foram os erros que eu tive naquela época. A gente sem ter orientação de ninguém, por isso que é a importância de você ter um mentor, viu? Mas aí, isso é outro assunto para outro dia. Expus lá eu fiquei entre os 6 finalistas, expus. Foi incrível, porque tinha ali pessoas formadas em outras áreas criativas, pessoas com muito mais anos de carreira do que eu, e eu uma pirralha ali expondo com eles, e foi realmente muito, muito legal e acrescentou muito na minha vida. E naquele momento ali eu percebi que eu estava numa posição na vida que eu precisava aprender mais sobre negócios, porque era o que eu queria fazer, né? E aí eu falei, não, agora eu preciso aprender mais sobre negócio, porque isso aqui, tudo isso que eu vivi aqui, me mostrou como é importante eu direcionar a minha carreira mais para negócios, né? Para eu ter um direcionamento melhor para negócio, porque a parte de moda, eu já tava ali num estágio da faculdade que não dá para dizer que você aprende tudo, a gente nunca aprende tudo, a gente sempre tem o que aprender. Mas eu já tava ali num estágio que... Porque assim, quando você tem uma empresa, você acaba delegando, né, várias coisas. Então, eu já tava num estágio que eu conseguia delegar, muito bem delegado para outras pessoas. Então, eu tinha o domínio daquela função para delegar. Porque, na verdade, quando você tem uma empresa, é isso. Você tem que ter o domínio da função para delegar, porque você precisa entender o que a pessoa tá fazendo, né? Então, eu já tinha aquele domínio para delegar. Então, a partir dali, eu precisava aprender outras coisas, como a parte de negócios, a parte de administração, a parte de marketing. Então, tinha uma infinidade de coisas que eu tinha que aprender que eu não sabia, né? Para você ter um negócio, você tem que saber muitas coisas. Então, eu fui estudar essa parte, né? Então, nessa época, eu tranquei a minha faculdade e falei... seja o que Deus quiser, vou trancar a faculdade e aí eu vou estudar a parte de negócio. Então eu fui fazer milhares de cursos, eu fiz milhares de cursos no Sebrae, que é um lugar muito bom também para você aprender ali muita coisa legal. E aí, aos poucos, assim, a minha empresa foi crescendo. Acho que nessa segunda coleção eu já consegui vender para uma loja. Com o tempo eu fui vendendo para outras lojas. Fui fazendo parcerias, contratos de consignação. Vendi em vários e-commerces. Vendi na Dafit, vendi na Amazon Fashion, abri o meu próprio e-commerce. Então eu fiz aí várias coisas muito legais na área de negócios mesmo, com a minha marca. E fui galgando aí outras coisas. Então eu tive minha marca aí por 6 anos. Vesti Luciana Gimenez, Vera Viel, vários nomes famosos, importantes do Brasil. Fiz vestido pro baile da Vogue. Então eu alcancei ali várias coisas legais na minha carreira. Nos últimos anos eu tava com um espaço, vendendo nesse espaço colaborativo lá no Oscar Freire. Mas eu tava sentindo ali também que dali eu não passava muito, que eu precisava abrir meus horizontes, ver coisas novas, diferentes. Eu fiz um curso super legal, que inclusive todo mundo que me pergunta, eu super recomendo, que é o Modo de Sucesso da Andressa Rango Favorito. Foi um curso, assim, que realmente foi um divisor de águas, assim, na minha cabeça como empreendedora de moda. Eu vi ali que eu precisava mudar várias coisas no meu negócio, né? Profissionalizar mais, deixar ele cada vez mais profissional. Só que eu fiquei ali num jogo de... Porque quando eu comecei a marca, eu comecei toda com essa ideia de fazer um negócio consciente. Eu tinha um relacionamento super bom com as pessoas que trabalhavam comigo, com as costureiras, trabalhavam com costureiras da periferia. Eu vi pessoas que trabalhavam comigo, assim, passando a ter uma situação financeira melhor. E eu queria continuar fazendo isso, sabe? Mas chegou num ponto que quando eu fiz esse curso, eu cheguei num ponto que eu falei assim, nossa, se eu quiser ser mais profissional, eu vou ter que ir por um outro caminho, sabe? Tava nesse período da minha vida que eu tava assim, um pouco pra qual caminho que eu vou, eu tava com vários questionamentos, com várias
dúvidas, que eu posso gravar um outro vídeo contando só desse momento da minha vida. E aí, nesse mesmo momento, o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar aqui em Berlim. E aí eu vi aquilo como poderia ser um ponto de inflexão na minha vida, um ponto de mudança na minha vida, onde eu poderia ali mudar muita coisa na minha vida. Então eu falei, então é a hora de eu ter um ano sabático e buscar novas coisas, buscar novas experiências. Inicialmente eu tava pensando mais em viajar, né, gente? Mas isso aí não deu certo, né? Veio a pandemia e aí a gente teve que ficar mais trancado em casa mesmo, mas também foi ótimo, porque eu comecei vários cursos, eu fiz vários cursos de gestão mesmo, da parte de administrativa. Eu participei de um curso super legal, Startup Academic, que inclusive pretendo continuar participando ano que vem. Eu estudei mais inglês, então melhorei meu inglês. Conheci mais pessoas, eu comecei a gravar vídeos pro TikTok, acho que todo mundo virou TikToker esse ano, né? Mas eu comecei a virar TikToker profissional, passei por Reels, né? Então, assim, é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer, eu me divirto muito fazendo. Então, qual é o momento, né, que eu tô agora na minha carreira? É um momento de redescoberta, né? E também é um momento de adaptação, porque hoje em dia eu não tenho mais a minha empresa. Às vezes eu tenho, assim, vontade de voltar com ela, né? Mas eu tô no momento agora que eu tô descobrindo tanta coisa, aprendendo tanta coisa, aprendendo com marcas que eu tô conhecendo aqui. Eu tô flertando com várias marcas que são marcas sustentáveis, marcas que têm um propósito, que tem tanta coisa legal assim por trás. Eu tô aprendendo tanto que eu vejo hoje essa mudança como uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, né? Com certeza foi uma decisão minha. Eu acho que o mais importante quando você toma alguma decisão dessa na vida, como se mudar de país ou algo assim, você tem que sim ter como certo de que aquilo é uma decisão sua, né? E não uma decisão do outro. Porque eu vejo muitas meninas que se mudam pra meio que acompanhar o marido. E aí não coloca aquilo como, isso foi uma decisão minha, né? E na verdade não, isso foi uma decisão minha, né? Porque eu não tô aqui presa, eu não tô aqui obrigada. Então, sim, isso foi uma decisão minha, eu quis estar aqui. E eu acho que tem sido tanto uma oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir. Então é esse momento que eu tô na minha carreira, um momento que eu tô crescendo, aprendendo, evoluindo. E também é um momento que eu estou me aventurando em coisas diferentes, como agora, né, ser aí uma youtuber, uma influencer, uma instagrammer, uma tiktoker. Tudo isso é coisas que eu tô aprendendo e que eu tô me jogando e que eu tô tentando. Eu espero contar com o apoio de vocês. Essa foi um pouco mais da minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Então curte, comenta, compartilha. Se ficou aí faltando alguma informação, alguma coisa importante que eu não falei, vocês me perguntem nos comentários que eu respondo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!